Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa comunhão. É uma alegria, né, estarmos aqui mais uma vez na comunhão Uma Igreja Sem Parede, onde nós iremos compartilhar no dia de hoje sobre a lição de vida, adicionando o medo. E eu quero convidar, né, a Kemily para começar a contar para nós o que ela aprendeu com essa lição, o que o seu marido celestial falou ao coração dela nesta leitura. Sejam todas muito encorajadas. Kemily, querida, fique à vontade para compartilhar seu louvor. Oi, meninas, boa tarde. Eu sou a Kemily em São Paulo e essa lição, né, adicionando medo, para mim deveria ser uma lição do dia a dia. Ela fala praticamente do meu dia a dia, né? Porque eu não sei assim ainda não descobri, né, o porquê no meio da jornada eu passei a enfrentar muitos medos, né? Eu não comecei com esse medo no início. No início foi muito mais fácil, era mais fácil para mim entender, mas num dado momento o medo ele entrou como um adicional. Eu creio que o meu amado tem muito para me trazer de aprendizado, de cura nesse sentido, né? Mas estamos aqui, né, para caminhar juntas e a gente cada vez mais adicionar o amor dele, porque é o amor que lança fora todo o medo. Então, isso para mim é o meu dia a dia, né? E eu, hoje de manhã, orando e depois conversando com o meu amado, que eu traria aqui de uma maneira específica, ele disse para eu então testemunhar algumas coisas, assim, não com detalhes, mas só para a gente entender onde a gente acaba adicionando medo no que não deveria, né? E aí eu começo de uma delas, de quem me acompanhou, quando o meu amado, na minha situação, me pediu para ficar em casa, não trabalhar mais fora. A gente tem que entender que nem hoje eu também lendo a lição de vida, algumas coisas que ele pediu para Erin, nem sempre ele vai pedir a mesma coisa para nós, né? Então, quando eu digo, hoje eu sou uma trabalhadora do lar, isso meu amado me pediu. E eu tinha muito medo. Tanto tinha medo que eu demorei 3 anos para obedecer. Aí eu colocava desculpa na situação financeira que eu tinha que ter me organizado, e meu amado organizou ela mais rápido. Mas hoje, refletindo muito, foi o medo. E medo do quê? Medo do que as pessoas pensariam, medo se eu não ia dar conta, medo se eu ia deixar de ser eu, né? Se eu não trabalho, eu não sou ninguém, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, fui tirando esse medo. Então, o medo só vem realmente para sujar tudo, porque depois que eu entendi, dei o primeiro passo, ainda com medo, hoje, a cada dia que eu vivo, eu não tenho o melhor lugar para estar. Eu nunca me identifiquei tanto, a Kemily de hoje nunca se identificou tanto, sabe? No lugar que eu estou, eu sei que eu estou no lugar certo. Uma outra coisa, por exemplo, que ele também vem me pedindo em conjunto com isso, que é algo que eu ainda insisto em colocar o pé para fora. Diferente da Ellen, que foi voar longe, ele me pede para ficar em casa. Ele me pede recolha, fique em casa. E eu, às vezes, também tenho medo de obedecer. Às vezes parece óbvio, né? Mas eu sempre fui muito saidinha. Eu sempre estive envolvida em tudo que era grupo. E, às vezes, eu também tenho medo. Um medo que também eu tenho orado e pedido muito é: será que eu entendi certo? Isso é um medo. Medo de interpretar errado. Medo se eu entendi. E o medo maior do que as pessoas vão pensar. E a cada situação, hoje mesmo estou enfrentando uma situação diferente. Meu filho vai fazer um compromisso com o pai terreno agora, me deu um baque, e aí o senhor me pediu: apenas deixe ir, vai ser tudo bom. E qual que era o medo que eu tinha? Mas o que as pessoas vão pensar? Então a gente torna tudo preto com esses medos. E realmente foi isso que eu senti, sabe? Me escureceu até minha vista, literalmente. Aí eu fui para o meu quarto de oração. Que bom que a gente aprende essas coisas aqui. Mas em minutos, eu não precisei de horas nem de dias como era antigamente. Em minutos, o Senhor já foi derramando o amor dele sobre mim, levando embora todo o medo. Então, assim, a gente não precisa adicionar medo. Realmente, a gente transforma tudo negro, a gente simplesmente a gente escurece tudo aquilo que, na verdade, a gente só deveria obedecer e seguir. E se o Senhor é a nossa basta, se Ele nos basta, se Ele é o nosso tudo,
Para que temer? Nós já temos, a gente já alcançou o lugar maior que muitas pessoas ainda estão procurando, nós já encontramos. E só o amor dele lança fora todo o medo. Então, essa lição eu vou deixar ela marcada lá, eu vou precisar ler ela, ela vai ser o meu dia a dia. E eu sou muito grata por ter lido ela no dia de hoje. É isso, meninas. Um beijo, sejam encorajadas. Boa tarde, meninas. Eu sou Mabel, do Ceará. Realmente é uma lição maravilhosa e a gente precisa rever todos os dias mesmo, porque muitas vezes a serpente quer tomar, né, conta do nosso braço, agarrar no nosso braço, colocando medo ali. E muitas vezes a gente tem que jogar fora a serpente ali no fogo, né? Essa lição também hoje veio de encontro, né, à situação que eu passei já há 2 meses atrás, né? Quando a autora fala que o marido celestial pediu para ela sair daquele local que ela estava, né? Fizesse uma mudança de casa. E assim como a Kimberly, eu também demorei muito a obedecer, né? O Senhor já tinha falado comigo já também há uns 2 anos atrás, e por eu adicionar medo, medo de não dar conta financeiramente, medo de não conseguir tomar conta da minha casa só, pois minha mãe morava comigo e me ajudava um pouco financeiro e ainda mais tomava de conta da minha casa, né? Era como se realmente ela fosse a dona da casa e eu deixava todo o serviço com ela. E aquilo era cômodo para mim, né? É bom chegar do trabalho, ter a janta, ter tudo certinho em casa, a filha já cuidada. E eu fui me acostumando com isso e fui deixando. E o meu amado já tinha falado comigo já há mais de 2 anos, né? O MT também se incomodava muito com a situação, pedia para eu tomar uma atitude e por eu adicionar medo, eu só deixava para lá. Eu achava, não, eu acho que não, o Senhor que está me pedindo isso, é só coisa do marido terreno, né? E ia deixando para lá, ia demorando a tomar a atitude, a obedecer. Mas há 2 meses atrás ele falou comigo fortemente, né? E pediu para eu obedecer, porque ele tinha planos maiores para minha vida. Então eu tive que jogar realmente assim o medo fora, o medo no fogo. E mesmo com medo, como o Kimberly falou, eu tomei um passo de fé e obedeci, né? E para a glória do Senhor, como a gente fala, quando ele está na frente, ele vai fazendo tudo. Eu tinha medo da minha mãe se chatear, eu tinha medo de não dar conta financeiramente, tinha medo de não conseguir ser a dona da casa, ser mãe, ser trabalhadora fora. Eram muitos medos, mas para a glória dele, ele foi realmente tirando cada medo e eu fui colocando nas mãos dele e confiando, né? Porque o que a gente tem realmente é que confiar. Hoje já está com 1 mês e 15 dias e é só bênção. Realmente, eu acho que eu não conseguiria me imaginar em outro local. Ele que me direcionou para esse local, né? Eu não fui para a estação, como a Erin fala, né? Esperando o trem, mas quando eu fui começar a procurar casa, eu falei para ele me direcionar e eu fui andando e ele foi me guiando. Então, tudo foi ele que fez. E eu estou muito feliz de ter obedecido, porque ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, né? Como a palavra dele fala, né? Que os pensamentos dele são maiores que os nossos. E os planos dele são muito melhores para as nossas vidas. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Meninas, sejam encorajadas. Oi, boa tarde. Feliz por estar aqui com vocês para compartilhar um pouco também sobre essa lição. E essa semana, para compartilhar um pouco sobre esse assunto, né, quando a gente adiciona medo, essa semana eu tive uma situação onde todos os dias eu procuro, logo ao amanhecer, pedir, né, Senhor, meu amado, me guia nesse dia, né, seja meu GPS em tudo. E assim eu falei, só que com o corre-corre do dia, muitas vezes a gente fica meio que insensível, né? Àquela voz que nos ajuda tanto e que nos direciona, né, para o que é melhor. E eu precisava comprar um material escolar que estava faltando para o meu filho, e eu saí procurando, só encontrei uma parte, e eu senti assim que eu deveria voltar para casa, mesmo só com uma parte do material.
E eu não parei aqueles segundos que são tão importantes, né? Que a gente para e vê, será que é você, né, Senhor? Será que é você, meu amado, que está falando? E eu continuei, e no que eu continuei, eu acabei batendo o carro. E nesse momento é que entra essa questão de adicionar o medo, né? Porque veio aquela sensação de colocar tantos medos, e eu até glorifico e fico feliz, porque antes eu tinha muito isso que a Kemily citou, de ficar com a vista escura, de ficar mesmo passando mal, né? E eu disse, naquele momento eu disse, Senhor, eu vou sacudir esse medo, e comecei a, como diz lá na lição, né? Comecei a pensar que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, mesmo isso tendo acontecido, mesmo que eu deveria ter voltado para casa, mas eu sei que ainda assim tudo isso se tornará para o meu bem. E eu pude tirar o carro de lá de onde eu estava, trazer de volta para casa. É, em outro momento eu vou verificar a questão de conserto, mas eu sei que tudo isso vai se tornar para o meu bem de alguma forma, né? E já se tornou nesse momento por eu ter lembrado de que muitas vezes ele está falando conosco e nós estamos nos preocupando tanto com o dia a dia, com o corre-corre, né, em resolver as coisas, e que segundos que eu passaria perguntando, né, a ele se era isso que eu deveria mesmo fazer, retornar para casa, eu não fiz. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar, agradecendo a ele por tudo.